boa noite. Olá, boa noite. Justiça aceita a denúncia contra 5 militares acusados da morte do ex-deputado Rubens Paiva. Desmanches buscam se adequar à nova lei feita para combater roubos de carros. Manifestantes bloqueiam as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Anchieta, no litoral paulista. Preso suspeito de matar professor em frente a um supermercado na Vila Mariana. Com a chegada da Copa e receio de protestos, donos de bares e restaurantes investem em segurança. O dia de Santo Antônio é 13 de junho, mas no Paris já tem festa pelo centenário da paróquia. Desmanches de São Paulo buscam se adequar à nova lei que regulamenta o setor. Para o governo do estado, as mudanças que começam a valer a partir de julho podem ajudar a combater crimes como roubo de carros e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O desmanche de autopeças fica em Osasco, na Grande São Paulo. Por ano, 1.000 caminhões são comprados por meio de leilões e desmontados para que as peças sejam revendidas. A documentação em ordem é uma garantia para quem compra as peças, desde fotos de como o veículo era até recibos de compra no leilão e notas fiscais. Neste centro de desmontagem de veículos, 85% das peças de um caminhão como este são reaproveitadas. Daqui, elas passam por uma análise para ver a qualidade delas. Do restante, 10% são materiais recicláveis, como o óleo retirado, que mais tarde é revendido para empresas que reaproveitam o produto. O desmanche já fazia boa parte das medidas exigidas na nova lei, que determina um controle maior sobre os produtos. Ela está de acordo com o que o consumidor precisava. Ela deixa muito mais claro o que é uma peça legal. Ela exige questões de qualidade, de segurança, não se pode mais vender peças de segurança diretamente para o consumidor final. Não fica mais aquela coisa que estou comprando no desmanche, mas não tenho certeza se é uma pessoa idônea. A partir de 2 de julho, os desmanches terão que fazer como a empresa de Arthur, identificar cada peça para organizar o estoque. As maiores e mais caras deverão contar ainda com uma etiqueta com código de barra para que o produto possa ser rastreado. Mas esta é uma exceção no mercado de cerca de 4.000 desmanches no estado de São Paulo, de acordo com o Detran. Muitos ainda não conseguiram se adequar. No bairro de Pirituba, os donos correm contra o tempo para fazer as mudanças. Falta a gente cimentar o chão, né? Que não pode ser, os carros não podem ficar na terra. Onde tem área de risco, de contaminação, onde tem motores, câmbio, onde vai ser a área de descontaminação, tem que ser um piso 100% impermeável. O prazo é considerado pequeno por ele. O ideal, segundo o Vitor, seria que as peças já saíssem de fábrica identificadas. Hoje em dia vem só o quê? Vidro, motor, câmbio. Então o que acontece? Desmanche que trabalha, no caso, trabalha errado, quais as primeiras coisas que eles desfazem? É dessas peças. Por quê? Porque elas já estão marcadas, então elas não vão ter utilidade. A lei dos desmanches foi aprovada no início do ano. No primeiro trimestre de 2014, o número de roubos de veículos aumentou na comparação com o mesmo período do ano passado, de 11.711 para 13.868. O secretário de Segurança Pública de São Paulo aposta que a medida ajude a reduzir esse tipo de crime. Nós vamos desestimular a prática de crimes de roubo e de furto de veículo, porque esses estabelecimentos irregulares não terão mais espaço para atuar. O que quer dizer que se nós tivermos êxito, como a Argentina teve no passado, através da lei dos desmanches, de reduzir os roubos de veículos, nós estaremos também reduzindo o latrocínio, ou seja, salvando vidas. Polícia anuncia a prisão de suspeito de assassinar professor durante assalto em abril, em São Paulo. Valber da Silva de Farias foi preso no dia 23 de abril com documentos falsos e só agora foi relacionado pela polícia ao assassinato do professor. Sua prisão foi divulgada hoje. Gomides Vaz de Lima foi morto no dia 8 de abril em frente a um supermercado na rua Abílio Soares, na Vila Mariana, enquanto esperava a namorada. Os bandidos atiraram e levaram o carro e pertences da vítima. O segundo suspeito já teve a prisão decretada, mas está foragido.
Manifestantes ligados ao Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial bloquearam hoje de manhã as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Anchieta. Cerca de 500 funcionários, entre eles terceirizados da Petrobras, participaram do ato que pedia aumento salarial. O consórcio Tomé Tecnip recusou uma proposta dos patrões de 10% de reajuste. Antes do bloqueio, um grupo de 5.000 trabalhadores participou de uma assembleia na frente da empresa. Depois da assembleia, parte dos grevistas bloqueou as rodovias, que só foram liberadas por volta do meio-dia. Mas no início da tarde, a paralisação ainda afetava o trânsito na região. A diretoria do sindicato esclareceu que não tem nenhuma responsabilidade sobre a paralisação das rodovias. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, mas a Igreja do Pari, que leva o nome do santo na região central de São Paulo, já está em festa pelo centenário da paróquia. A história do Pari, no centro da capital paulista, se confunde com a deste templo religioso. Esta é a Igreja de Santo Antônio do Pari, fundada em 1914. Quando os frades chegaram, eles já mobilizaram uma festa de Santo Antônio para começar a arrecadar fundos e recursos para a construção da igreja, para a manutenção desse templo santo que hoje nós celebramos 100 anos da fundação desta igreja. E nesses 100 anos de existência, momentos felizes, mas também de tristeza. A maior delas foi em 2006, quando parte da igreja foi atingida por um grave incêndio. A comunidade se mobilizou e a igreja foi restaurada. E a cada ano, a fé no santo casamenteiro também se renova. Que Santo Antônio é o santo mais popular, que mais toca as pessoas, né? Seja para o casamento, seja para alguma coisa perdida, seja para a fartura de alimentos, por isso o pão de Santo Antônio é o santo do povo, né? E no dia 13 nós testemunhamos isso quando nós vimos esta igreja lotada, né? Durante o dia todo, desde as 6 da manhã até as 10 da noite, passam mais ou menos 100 mil pessoas. Junto com a igreja, surgiu também uma das festas mais tradicionais aqui do bairro. E ela também está completando os 100 anos. São as barraquinhas com as comidas típicas que atraem milhares de pessoas todos os anos. E em plena capital paulista, a gente se sente naquela cidadezinha do interior. Tatiana não perde uma edição da Quermesse. É moradora do bairro e aproveita para rever os amigos. Todos os anos a gente bate cartão aqui na festa. O que tem de gostoso? Assim? Tudo. São as comidas, o pessoal que a gente reencontra aqui do bairro, justamente na festa. E a missa. Dona Terezinha trabalha como voluntária na barraquinha da igreja há 30 anos. E o caldo verde faz sucesso entre os visitantes. Devota de Santo Antônio, ela não mede esforços para estar aqui e ajudar no que for preciso. Dá muita satisfação para a gente trabalhar na barraca. A gente se sente bem daí o ano inteiro. Para Milton, essa é uma oportunidade de reforçar o orçamento da família. Os sanduíches de pernil e linguiça são também muito procurados. Você chega a vender quantos sanduíches aí durante a festa? Durante as festas, eu acredito nos 5 mil lanches. Tudo por aqui é de dar água na boca. Mas nesta festa centenária, o que não falta é alegria. Dona Lucília saiu da missa direto para a rua. A portuguesa, que se encantou pelo Brasil, também é devota do santo casamenteiro. Diz que o Santo Antônio é muito poderoso, né? Mas nem te digo. As comemorações na paróquia Santo Antônio do Pari vão até o dia 15 de junho, sempre aos finais de semana. A festa começa às 5 da tarde e termina às 11 da noite. O endereço é Praça Padre Bento, sem número. Feirão da Casa Própria, realizado pela Caixa Econômica Federal em 13 cidades do país, terminou neste fim de semana com 15 bilhões e 600 milhões de reais em negócios fechados. Segundo o banco, o resultado da 10ª edição do feirão supera em quase 12% os negócios fechados em 2013. O evento recebeu mais de 430 mil visitantes em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador.
O governo federal arrecadou 105 bilhões e 800 milhões de reais em abril com impostos e contribuições federais. O valor representa um recorde histórico para o mês, segundo a Secretaria da Receita Federal. Nos 4 primeiros meses de 2014, foram arrecadados 399 bilhões de reais. Alguns fatores explicam o crescimento, entre eles o desempenho dos principais indicadores econômicos, como a produção industrial e vendas de bens e serviços. De olho no aumento do movimento durante a Copa do Mundo, bares e restaurantes de São Paulo estão investindo na segurança dos estabelecimentos. Além de monitorar por equipamentos eletrônicos o movimento de clientes e funcionários, muitos empresários estão investindo na contratação de seguranças extras. Há 8 meses, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, Emerson espera impulsionar os negócios durante a Copa. Com o aumento da clientela estimado em 100% durante o Mundial, o empresário decidiu investir pesado na segurança do local. A gente investiu um pouco mais em tecnologia, a facilidade de olhar, de estar do backup, de você ter facilidade de visualizar o que está acontecendo em tempo real. E principalmente em pessoal. Então a gente vai ter um segurança fixo na casa durante o período da Copa, principalmente. E os seguranças extras que serão contratados por uma dessas empresas que fazem segurança privada, que vão ficar paisana na rua para a segurança de todos. A quantidade de câmeras na casa dobrou e todas estão conectadas a um sistema que armazena as imagens na internet e no celular. Na semana passada, o governo do estado de São Paulo firmou uma parceria com associações de empresas de segurança privada, bares e restaurantes. O objetivo é que imagens feitas por câmeras de estabelecimentos apontadas para locais públicos sejam compartilhadas com a Secretaria de Segurança Pública e o Comando de Operações da Polícia Militar, o que deve facilitar, por exemplo, as prisões em flagrante nos casos de arrastões. Só neste ano já foram 6 arrastões em bares e restaurantes na capital paulista. O aumento no número de casos, no entanto, não parece assustar quem quer curtir a Copa nas ruas. Você vai assistir em casa ou na rua? Na rua. Algum bar, alguma coisa? Bar, balada. Não tem medo, não? Não, ao contrário. Acho mais legal. Eu vou trabalhar, provavelmente, mas assistir na rua, né? Na rua. Tem medo, não? Não, nenhum. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o evento pode ajudar a recuperar o crescimento do setor, que ficou estagnado no ano passado e projeta alta de 4% no faturamento para 2014, desde que tudo corra bem. O que nós queremos é mandar mensagens online e futuramente imagens de câmera, de tal forma que a viatura que está mais perto do estabelecimento chegue rapidamente nele, se for necessário, para garantir a segurança dos clientes. Já está em andamento, já existe uma central e já vários estabelecimentos já têm celulares, 4, 5 celulares ligados à central. Além da ação dos criminosos, as manifestações de rua também ameaçam a tranquilidade em algumas regiões. Há 30 anos, na Avenida Paulista, este bar já teve de ser fechado às pressas durante confusões em protestos. E apesar de ter seguranças, câmeras e equipe treinada para essas situações, durante os jogos, os proprietários tomaram outra decisão. Não abrir, principalmente durante o jogo da seleção brasileira. Acho que a gente acha que é um comércio que não nos empolga muito e um risco, de certa forma, desnecessário correr. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A FIFA não pagará impostos na Copa, e não apenas a FIFA. Nenhum dos 14 patrocinadores estrangeiros pagará impostos. Os patrocinadores locais são outros 8. Em todas as Copas e em todos os países tem sido assim. Outra entidade tem proporcionado a mesma condição para os seus parceiros, o Comitê Olímpico Internacional. Governos e entidades de controle de países têm debatido as imposições de mega-eventos como Copa e Olimpíada. A CGU do Brasil tem participado desse debate. Na Olimpíada de Londres, britânicos engoliram o mesmo tipo de exigências que irrita os brasileiros e até mais.
Prédios residenciais tinham baterias de mísseis nos telhados e Londres teve 17 mil soldados e seguranças. Em reais, os jogos custaram 29 bilhões. Antes da Olimpíada, 53% da população inglesa era contra. Boa parte dos londrinos trabalhou em casa durante os jogos. Os ingleses engoliram tudo, menos a isenção de impostos. E quem provocou a reação foi um site, o 38 Degrees. O nome da campanha iniciada às vésperas da Olimpíada foi Patrocinadores Olímpicos, paguem a sua parte. No site, o nome de cada patrocinador, quanto faturava e como mundo afora driblava impostos via paraísos fiscais. Em poucos dias, centenas de milhares de adesões à campanha. Nas redes sociais, exposição das marcas e pressão da opinião pública. Um a um, os grandes patrocinadores abriram mão da isenção de impostos e comunicaram também via redes sociais que pagariam impostos. Há um ano, com a reação nas ruas do Brasil, o jornal inglês Guardian constatou: os brasileiros tiveram coragem de dizer o que os britânicos não tiveram. Mas, sem nada quebrar daquela vez, os britânicos derrubaram a isenção de impostos aprovada por governo e parlamento. Faltam 3 semanas para o início da Copa do Mundo no Brasil. Boa noite. O convidado de hoje no programa Hora do Voto é o deputado federal Duarte Nogueira, presidente estadual do PSDB em São Paulo. Na entrevista, a jornalista Maria Lídia Flandoli, Duarte Nogueira comenta a recente e polêmica propaganda do PT no rádio e na televisão. Essa história do PT de vir com o medo é deles próprios, porque deve estar faltando melhores argumentos. O dirigente tucano também fala sobre os ataques a Aécio Neves nas redes sociais. Só que o povo de Minas Gerais elegeu o Aécio Neves governador por 2 vezes no primeiro turno e ele elegeu o seu sucessor também no primeiro turno. E lá usaram esse expediente, só que agora esse expediente de ataques de ofensa está sendo levado para o âmbito nacional. E critica o desempenho do governo federal nos preparativos para a Copa do Mundo. Houve um tempo de 7 anos para fazer a preparação, montar os projetos e fazer essas coisas de maneira adequada. O governo não trabalhou direito, não fez um bom planejamento, as obras ficaram superfaturadas. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Justiça Federal do Rio de Janeiro torna réus 5 militares reformados do Exército acusados pelo homicídio e ocultação do cadáver do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar. A Justiça alega que os crimes não prescrevem e, por isso, não cabe para esses militares a lei da anistia. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal do Rio, a tortura e o assassinato de Rubens Paiva aconteceram dentro do destacamento de operações de informações. O corpo do parlamentar nunca foi encontrado. Os réus também são acusados de associação criminosa e 3 deles ainda vão responder por fraude processual. Na denúncia, o Ministério Público Federal pediu ainda que os militares tenham suas aposentadorias cassadas e que os órgãos militares retirem medalhas e condecorações obtidas por eles ao longo de suas carreiras. E a semana começou fria e chuvosa para o paulistano. À tarde, os termômetros da capital não passaram da marca dos 21 graus. E a tendência é de que, como podem ocorrer pancadas de chuva e as temperaturas devem cair ainda mais. Entre a madrugada e o amanhecer, a cidade de São Paulo pode ter um novo recorde de frio, apenas 10 graus. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e estado de São Paulo com Mariana Armentano. A madrugada promete ser gelada em todo o centro-sul do país. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas e afasta as condições de chuva no sul do Brasil e em parte do sudeste e do centro-oeste. O dia começa com apenas 6 graus em Porto Alegre e durante o dia a máxima não ultrapassa os 16 graus em Curitiba e os 17 na capital gaúcha. Faz friozinho também em Campo Grande, máxima de 22 e no Rio de Janeiro, máxima de 24 graus. As chuvas se concentram amanhã entre o norte fluminense e sul da Bahia, Distrito Federal, norte do Amazonas e em parte do litoral nordestino. Já aqui em São Paulo, uma nova onda de ar frio mantém as temperaturas baixas e a sensação é de friozinho ao amanhecer e durante a noite em todo o estado. O sol até predomina no interior, mas a máxima não passa dos 22 graus em Presidente Prudente.
Frio também em Barretos, mínima de 11 e máxima de 20 graus amanhã. E na faixa leste, por causa do frio da madrugada, há formação de névoa ao amanhecer. No litoral, chove a qualquer hora do dia e a máxima não passa dos 19 graus amanhã. E na capital, a terça-feira será nublada, com chuviscos à noite e faz frio. Nessa madrugada, a mínima prevista é de apenas 10 graus e à tarde a máxima não passa dos 17. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, os termômetros não passam da marca dos 19 graus durante a tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Eleição do Parlamento Europeu confirma a ascensão histórica de partidos de extrema-direita. Os partidos nacionalistas e eurocéticos, que são contrários à integração europeia, se confirmaram como grandes vitoriosos das eleições para o Parlamento Europeu ao conquistar mais de 100 dos 751 assentos da Casa. A votação realizada entre os dias 21 e 25 de maio, nos 28 países da União Europeia, define o órgão do bloco que representa mais de 50 milhões de cidadãos. Neste ano, a taxa de abstenção foi de 57%, a maior surpresa foi registrada na França, onde o partido de extrema-direita, o Front National, conseguiu 25% dos votos. Após a eleição, o governo socialista francês convocou uma reunião de urgência hoje para analisar o resultado que qualificou de terremoto político. Segurança na Copa. A partir do dia 10 de junho, a vigilância do Itaquerão será feita pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional na Luz, no centro da cidade. O Centro Integrado de Comando e Controle Regional contará com 30 câmeras espalhadas no entorno do estádio para auxiliar no monitoramento. Além disso, a cidade vai receber 5 centros de controle móveis, sendo 3 carretas e 2 plataformas de observação elevada para auxiliar a Polícia Militar na vigilância de jogos e comemorações depois das partidas. O investimento do governo federal em tecnologia foi de 66 milhões de reais e o Estado investiu mais de 2,5 milhões na reforma do prédio que abriga o centro. E tudo isso vai ficar para o Estado. Na hora que acabar a Copa do Mundo, esse centro de controle regional, com a presença de todos esses atores, não terá mais, mas ficará como um centro de inteligência para o Estado. Então aqui está um bom exemplo de legado na área da segurança pública e da defesa civil. E agora mais notícias da Copa do Mundo com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Protestos marcam o início de trabalho da seleção brasileira no Rio de Janeiro. Celso, poderia ser diferente, né? Pois é, Gabriel, o primeiro dia da preparação foi marcado por manifestações e o trajeto do ônibus que levava os jogadores até a Granja Comari, em Teresópolis, teve de ser alterado por causa do protesto. O ônibus larga debaixo de protesto. E desembarca na Granja Comari do mesmo jeito. Mas pouco antes de entrar na concentração da CBF, os jogadores recebem também um pouco de carinho. Galera! Carinho, protesto, segurança, em cima e embaixo. O Brasil, armado, inclusive de verde e amarelo, chegou ao quartel-general. E os protestos foram o principal tema da primeira entrevista na Granja Comari. Nem poderia ser diferente, né, Gabriel? Na coletiva de hoje, Carlos Alberto Parreira conversou com jornalistas e tentou passar tranquilidade. Para o coordenador da seleção, trata-se apenas de um contratempo. Para ganhar a Copa do Mundo não basta jogar bem. É necessário conhecer profundamente os adversários mais perigosos. A comissão técnica da seleção já fez a parte dela, que os atletas coloquem em prática dentro das 4 linhas. Então nós temos acesso a todos os jogos. E eu quero dizer para você que a seleção brasileira, nesse aspecto, está muito bem servida. Ela não será surpreendida. Nós temos 2 observadores, que são o Roque Júnior e o Galo. E temos muita gente nos ajudando extraoficialmente. E queria lhe informar que 16 equipes que vão participar dessa Copa já estão totalmente observadas, escauteadas, entre aspas, em tudo que você possa imaginar. Importante também é evitar o já ganhou. Jogar em casa pode não significar vitória, título.
Murtosa lembra o que o Brasil não esquece, o maracanaço de 50. Foi um fato em que o Brasil era favorito, era a melhor seleção, e por já ganhou, acabou perdendo. Eu acho que o grande mal daquela Copa foi o já ganhou. Isso aí esse grupo não tem. Esse grupo sabe que será uma Copa difícil, mas que tem condições de atingir o objetivo, que seria, no caso, vencer. E quem evita comentar sobre os protestos que aconteceram hoje, contrários à Copa, fala abertamente do favoritismo brasileiro para levantar a taça. Nós não estamos falando isso da boca para fora, não. Nós acreditamos mesmo. E aquele primeiro dia com um discurso padrão, né? Sem favoritismo e pé no chão. Pé no chão e se vê. Num primeiro momento, quando vimos imagens da movimentação em frente ao hotel, você poderia pensar, nossa, são os fãs da seleção brasileira apoiando. E já tivemos logo de cara os problemas com as manifestações. Não foi muito diferente na Copa das Confederações, Gabriel. E o Filipão soube lidar muito bem com isso, tanto que o time foi campeão. Imagino que vai fazer o mesmo. A seleção vai estar concentrada na Copa e as manifestações vão ficar do lado de fora. E a FIFA divulgou os preços dos alimentos que serão comercializados nos estádios durante a disputa da Copa do Mundo. Entre os itens, a cerveja estará R$1 mais cara do que na Copa das Confederações do ano passado, chegando a custar até R$13. Refrigerantes, R$8. Os lanches chegam a custar R$13 também e sorvetes até R$10. Algumas cidades sede ainda terão itens exclusivos, como Belo Horizonte, que terá feijão tropeiro por R$15. Manaus com tambaqui com fritas por R$15. Recife com bolo de rolo e tapioca. Rio de Janeiro com biscoito de polvilho, salgado e doce. E Salvador com acarajé e cocada. Agora o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue na liderança. A vitória fora de casa sobre o Internacional deixou o time mineiro isolado na frente. Nenhum time paulista está no G4. O Santos ficou no 0-0 com o Flamengo, no Morumbi. O Palmeiras perdeu em Santa Catarina, enquanto São Paulo e Corinthians venceram. Na Ilha do Retiro, no Recife, o Corinthians goleou o Sport por 4-1. Romarinho, aos 19 minutos de partida, fez 1-0. Augusto deixou tudo igual. Mas Jadson, 2 vezes. E Romarinho definiram a goleada corintiana. O Timão está em 6º lugar. O Sport é o 14º. Em 7º aparece o São Paulo, que no sábado venceu o Grêmio por 1-0 no Morumbi. Gol do zagueiro Lucão. O tricolor gaúcho está em 4º. Em Santa Catarina, a Chapecoense levou a melhor sobre o Palmeiras e deixou a lanterna. Thiago Luiz, aos 41 minutos de jogo, e Dedé marcaram os gols do time catarinense. O Palmeiras aparece em 5º lugar no Brasileirão. O Bahia recebeu o Fluminense na Arena Barueri e se deu mal. O jovem Kennedy, de apenas 18 anos, fez o primeiro gol dele como profissional, logo aos 3 minutos de partida, e garantiu a 5ª vitória do tricolor das Laranjeiras no Brasileirão. O Flu é vice-líder, o Bahia o 11º. Em 3º lugar aparece o Goiás, que com o gol de Jackson derrotou o Figueirense agora na última colocação em Santa Catarina. Já o Atlético Paranaense fez o dever de casa no clássico contra o Curitiba. Marcos Guilherme, aos 11 minutos do segundo tempo, e Lucas Claro contra, garantiram os 3 pontos ao Furacão. O Atlético está em 10º. O Curitiba, na zona de rebaixamento, é o 19º. Em Macaé, o Botafogo saiu na frente do Vitória com o Emerson Sheik. Mas Ginei, já na etapa complementar, deixou tudo igual, 1-1. O time carioca segue na zona da degola. O Vitória na 15ª posição. Em Caxias do Sul, caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro deste ano. O Internacional inaugurou o marcador diante do Cruzeiro com o Wellington, mas o time mineiro virou o jogo com gols de Ricardo Goulart, o William e Marcelo Moreno. Agora, artilheiro da competição com 5 gols marcados. O Cruzeiro é o líder, o Inter caiu para o 8º. Fórmula 1, de novo os carros da Mercedes chegaram na frente. Dessa vez no Grande Prêmio de Mônaco. Rosberg ganhou a corrida e reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, acirrando a rivalidade com o companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton. A largada em Mônaco já deixava claro que seria difícil superar as Mercedes de Rosberg e Hamilton. Ainda mais em uma pista que oferece poucos pontos de ultrapassagem.
A situação piorou para a Red Bull quando o carro de Vettel deu problema logo nas primeiras voltas, obrigando o piloto alemão a ir para os boxes. A briga pela ponta era mesmo entre as Mercedes, tanto que Vettel, desta vez com o carro travado na primeira marcha, abandonou a prova. Na volta 25, Sutil errou sozinho na saída do túnel e bateu a Sauber, obrigando o safety car a entrar na pista. Com o carro de segurança no circuito, todo mundo se dirigiu para os boxes para a troca de pneus. A relargada mostrou que a emoção da corrida estava mesmo mais para o meio, como nessas ultrapassagens de Magnussen sobre Verne e depois de Hülkenberg sobre o mesmo Magnussen. Já para o fim do Grande Prêmio, lá na frente, com quase 10 segundos de vantagem, Nico Rosberg cruzou a linha de chegada para vencer a prova. Hamilton havia deixado de pressionar o companheiro de equipe porque um cisco no olho esquerdo o fez perder velocidade nas voltas finais. A queda de rendimento quase colocou a segunda posição em risco, já que Daniel Ricciardo o alcançou, pressionando o inglês até a bandeira final. A vitória de Rosberg foi a segunda na temporada, quebrando uma sequência de 4 corridas vencidas por Hamilton. De quebra, Rosberg reassumiu a liderança do campeonato com 122 pontos. O circo da Fórmula 1 volta no final de semana do dia 8 de junho para o Grande Prêmio do Canadá. Briga entre eles está feia. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, é com você? O Papa Francisco voltou hoje para Roma após uma visita de 3 dias pelo Oriente Médio. A passagem do pontífice pela Terra Santa foi marcada por momentos emblemáticos. Entre os gestos mais marcantes está a visita do Papa ao Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados da religião judaica. O Papa ainda teve encontros com grupos de rabinos e também com líderes muçulmanos. Francisco ainda visitou o memorial às vítimas do terror de Israel. O Papa também rezou uma missa privada no cenáculo no Monte Sião de Jerusalém, local onde os religiosos acreditam que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. No último dia de sua viagem ao Oriente Médio, o Papa Francisco pediu fim da violência, da intolerância e da discriminação baseadas na religião. Durante a viagem, o Papa ainda pediu que uma monstruosidade como o Holocausto nunca mais se repita. Justiça do Trabalho julga abusiva a greve de ônibus em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro tem outras informações sobre a decisão. Carla. Olha, na sentença, a desembargadora Rilma Aparecida Emérito do Tribunal Regional do Trabalho estabeleceu uma multa de R$200 mil pelos 2 dias em que o serviço esteve interrompido. Segundo a Secretaria de Transportes, perto de 1 milhão de pessoas foram prejudicadas. Bem, de acordo com a sentença, que considerou a greve abusiva, essa multa deve ser paga pelos 2 sindicatos, o patronal, no caso o das empresas de ônibus, e também pelo sindicato dos motoristas. A decisão ainda estabelece que o dinheiro deve ser destinado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estela. Muito obrigada, Carla. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A CPI dos pedágios, que investiga o preço de pedágios em rodovias do estado de São Paulo, vai aprofundar a investigação sobre eventual repasse de verba indevida às concessionárias. E o nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Bruno Covas, na 2ª legislatura, presidente da CPI dos pedágios da Assembleia Legislativa de São Paulo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente. Muito obrigada por estar conosco. Bom, começando sobre essa CPI dos pedágios, que ela teve um início assim um tanto quanto tumultuado, porque na oposição entenderam que o seu nome indicado para a presidência da CPI tinha um impedimento natural por Bruno Covas ser neto de Mário Covas e alguns contratos que foram firmados na época em que seu avô era governador estariam também aí sob investigação. Como é que ficou essa questão? Houve finalmente a aceitação, porque prevaleceu que você é o presidente da CPI.
Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, telespectadora. Eu queria agradecer a pergunta porque me permite esclarecer vários pontos. Em primeiro lugar, eu não fui indicado presidente de CPI. Eu fui eleito, não só eleito deputado estadual e, portanto, tenho as mesmas prerrogativas que os outros 93 deputados, como eleito também presidente da CPI. Enfim, os 9 membros se reuniram, eu obtive maioria de votos e, portanto, estamos dentro do sistema democrático. Em segundo lugar, o meu avô, o ex-governador Mário Covas, não está sendo investigado. Não se investiga a realização dos contratos. O que se investiga é se os contratos estão sendo cumpridos. Se aquilo que foi acordado em 98 ou em qualquer outro momento que as concessões foram feitas, está sendo realizado. Se as obras que deveriam ser feitas pelas concessionárias estão sendo realizadas, se os aditivos estão sendo feitos de acordo com a legislação. Portanto, nós estamos verificando o cumprimento desses contratos. Em terceiro lugar, todo mundo ali tem uma filiação partidária. Todos ali são parciais, todos têm um projeto de poder, que é inclusive legítimo da democracia. Então, portanto, dizer que só eu sou imparcial é não olhar o restante da CPI, porque ali todos são filiados a algum partido político, seja de oposição, seja de situação. Houve quebra de uma tradição na indicação da presidência? Porque eu vi uma queixa, né, de um representante do PT, de que houve uma quebra de uma tradição, porque, no geral, é o proponente da CPI que habitualmente assume a presidência. Aconteceu isso? Olha, o deputado que reclama não deve conhecer o direito brasileiro, porque o direito brasileiro ele não é feito através de usos e costumes, ele é feito através da regra escrita. Nós seguimos o regimento da Assembleia Legislativa. O regimento diz que a CPI ela é composta de acordo com a composição da Assembleia. A população, né, os 40 milhões de paulistas, elegeram os 94 deputados estaduais. Lá nós temos deputados de situação e deputados de oposição. O governo é maioria e, portanto, tem maioria dentro dessa CPI, como qualquer outra CPI montada, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara de Vereadores. O que a gente precisa acompanhar... Tropa de choque do Poder Executivo, como estão dizendo? Tropa de choque é quando esta maioria impede a investigação. Eu queria alertar o seguinte, todos os requerimentos para pedir documentos, para ouvir testemunhas apresentados pela bancada de oposição foram aprovados, todos. Inclusive, o requerimento de autoria do relator, o deputado Davi Zaia, que propõe um roteiro de trabalho para a CPI, foi aprovado por unanimidade. O único requerimento que até hoje não foi aprovado é um requerimento também do relator, o deputado Davi Zaia, que quer que a CPI trabalhe no recesso parlamentar, que a oposição pediu vistas e não deixou aprovar. Então, enfim, nós estamos total liberdade para apurar. E tempo? Nós vamos ter tempo suficiente para essa CPI chegar a um resultado, mas aí é considerando ano de Copa e ano eleitoral? Temos tempo suficiente. A maioria governista tem dado quórum em todas as reuniões, né? O quórum tem se mantido. Vamos ouvir agora, nessa reunião de quarta-feira, um professor de Direito Administrativo que vai lá explicar o que é um contrato de concessão, vai lá, enfim, colocar os pingos nos is em relação ao tema. Então, a gente tem toda a disposição do trabalho, todos os documentos estão sendo solicitados, os ofícios estão sendo enviados à Artesp, à ANTT, enfim, estamos com toda a disposição do trabalho. Deputado, eu vi que está aí uma celeuma em torno do reajuste das tarifas dos pedágios prevista agora para o começo de julho. E que a bancada de oposição está contrária a esse reajuste antes do término das investigações sobre um repasse que teria sido indevido para as concessionárias. Então, a minha indagação, a sua opinião qual é? Deve haver um reajuste antes dessas investigações? Isso é ou não deve, porque isso é demais para o contribuinte, considerando a possibilidade de ter havido, sim, um repasse extraordinário, que não é pouco dinheiro, para as concessionárias. Maria Lídia, os contratos foram feitos. Foram feitos com qual lógica? A lógica de que as obras deveriam ser realizadas, como, por exemplo, a duplicação da Imigrantes, e quem paga por essa obra é quem se utiliza da rodovia, através do pedágio. A empresa concessionária investiu, tirou recursos do bolso, o recurso não foi público, e está sendo remunerada pelo preço do pedágio. Essa é a lógica da concessão. Para isso foi feito um contrato, foi feita uma licitação e quem quis participar, apresentando a melhor proposta, venceu
essa licitação. Agora, a quebra de contrato não pode se dar nem por parte da empresa ao deixar de fazer uma obra, nem por parte do governo ao descumprir as cláusulas contratuais. Então, assim, vai deixar de fazer o reajuste, mas quem vai pagar essa diferença? Quem depois vai pagar a diferença? Que o concessionário pode ir na justiça. Mas solicitar. e se já houve repasse extraordinário para as concessionárias? Se já houve repasse, como a auditoria mostrou, comprovar. Isso, a auditoria e a CPI vai estar investigando. Já houve auditoria. Nós estamos investigando exatamente isso. Essa é uma denúncia grave que deve ser investigada. E se houve, ele precisa ser devolvido, seja aos cofres públicos, seja diminuindo a tarifa. Agora, até o que nos consta, os contratos estão sendo cumpridos, porque senão o próprio governo teria ido na justiça e solicitado a quebra desse contrato. O senhor foi o deputado estadual mais votado na última eleição. Nesse ano eleitoral, é candidato? Eu já me apresentei ao meu partido, o PSDB, como pré-candidato a deputado federal. Ah, dessa vez federal. Vamos tentar subir na carreira. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Não tem jeito. O clima da Copa já tomou conta de tudo e quero pedir licença para abrir o meu comentário com um protesto. Quero protestar contra os gatos pingados que foram hoje cedo na porta do hotel dos jogadores da seleção para dizer que são contra a Copa e a favor da educação de qualidade. Na verdade, esse pessoal foi de um oportunismo escancarado. Eles sabiam que a imprensa do mundo inteiro estaria lá e que eles poderiam ser a notícia principal. Espero que não seja a notícia do dia. E nós, jornalistas, temos que discernir com muita serenidade sobre o que é e o que não é notícia. Eu também quero educação de qualidade. Eu também sou a favor de protestos e também não concordo com o dinheiro que foi gasto nos estádios, mas protestar agora, na hora da Copa começar e desta forma, só para aparecer na mídia, não tem cabimento. O brasileiro adora futebol, quer e merece torcer pela seleção num clima de festa. Vamos então ao meu comentário de sustentabilidade. Enquanto associações de catadores se organizam para atender a demanda de lixo dentro dos estádios durante a Copa, o assunto coleta de resíduos sólidos começa a ganhar corpo com soluções inovadoras. O segredo está na gestão compartilhada entre governo, iniciativa privada e moradores das cidades. A cidade de São Bernardo, em São Paulo, por exemplo, está no caminho certo ao recuperar um antigo lixão para, a partir dele, produzir energia elétrica com a incineração de resíduos úmidos, que é a destinação adequada para um tipo de lixo que não pode ser reciclado. São Bernardo está conseguindo também aumentar a coleta seletiva nas residências. A sacada da prefeitura foi pagar a empresa coletora pelo resultado alcançado e não pelo volume recolhido. Desta forma, a própria empresa se empenha na educação ambiental dos moradores para separar adequadamente o lixo caseiro. Em Itu, outra boa ideia. O lixo separado é levado pelo morador aos baús imensos distribuídos por 70% da cidade, o que leva o próprio morador a ter mais consciência sobre a coleta. Para mais informações, é só enviar e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite. Eleições na Ucrânia. A Comissão Eleitoral confirma a vitória de Petro Poroshenko. Conhecido como o rei do chocolate, o bilionário Petro Poroshenko venceu as eleições presidenciais na Ucrânia. Ele já foi ministro da Economia, ministro das Relações Exteriores e presidente do Banco Central. Em seu discurso, Poroshenko afirmou ser contrário à anexação da Crimeia à Rússia e disse que defenderá a integridade territorial ucraniana. Na Rússia, o chanceler Sergei Lavrov declarou que o país está disposto a dialogar com Poroshenko. No entanto, o chefe da diplomacia russa não reconheceu a legitimidade do novo presidente.
E o clima ainda é tenso em algumas regiões do leste ucraniano. Na manhã de hoje, rebeldes pró-Rússia tomaram o aeroporto de Donetsk, que foi esvaziado e fechado. Todos os voos foram cancelados. Após a ação, o exército ucraniano iniciou uma operação antiterrorista com helicópteros de combate para retomar o controle do campo de aviação. Eleições presidenciais da Colômbia vão para o segundo turno. A votação deve acontecer no dia 15 de junho. O candidato da oposição, Oscar Zuluaga, conseguiu quase 30% dos votos, enquanto o atual presidente, Juan Manuel Santos, ficou apenas 5 pontos atrás do oponente. O dia da eleição foi considerado um dos mais tranquilos da história da Colômbia, graças à trégua declarada pelas Farc. O acordo com o grupo guerrilheiro previa 9 dias de cessar-fogo. Mesmo assim, aproximadamente 60% dos eleitores não foram às urnas. Na Colômbia, o voto não é obrigatório. No Egito, eleitores enfrentam filas para votar para presidente. Os locais de votação abriram as portas hoje para a eleição presidencial, que tem como candidatos o ex-comandante do exército Abdel Fattah al-Sisi e seu rival Hamdan Sabahi. As zonas eleitorais abriram às 9 horas da manhã e registraram muitas filas para votar. Homens e mulheres são colocados em espaços separados. Fattah al-Sisi, que depositou seu voto no Cairo, é o favorito para a vitória. Ele ganhou cerca de 95% dos votos dos egípcios que moram no exterior. A votação é realizada em meio a um forte aparato de segurança. Choque de trens na Índia deixa pelo menos 40 mortos. Um trem de passageiros colidiu com uma composição de carga em uma estação. Os vagões com as vítimas foram lançados para cima do outro trem e muitas pessoas ficaram presas em meio às ferragens. Segundo a polícia, 40 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas. Esse foi mais um problema da envelhecida infraestrutura férrea indiana. Narendra Modi toma posse como novo primeiro-ministro da Índia. A cerimônia de posse aconteceu em Nova Delhi e contou com a presença de diversos líderes do sul asiático. No evento, Modi jurou seu cargo diante do presidente do país, Pranab Mukherjee. A chegada do líder do Partido Nacionalista Hindu ao poder representa uma guinada para a direita indiana. Na Tailândia, a junta militar recebe aval do rei. Os militares tomaram o poder em um golpe de Estado e justificaram a ação como necessidade para restabelecer a paz. Em seu discurso, o general Prayut Chan-o-cha afirmou que o exército vai usar a força caso a população continue organizando manifestações contra o governo militar instaurado no país. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h30 da noite, acompanhe uma entrevista com Duarte Nogueira, presidente estadual do PSDB em hora do voto.